E se eu contar a história de um analista do Senado que achava que quem estuda para concurso é porque deu errado em outras profissões? Será que hoje ele tem a mesma opinião a respeito? Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, bem-vindos a mais um episódio do Tô no Senado. Esse programa e esse episódio tem o apoio do Gran Cursos, que é a EdTech que mais aprova concurseiras e concurseiros pelo país. O Gran Cursos tem uma série de cursos, disciplinas que você pode filtrar por órgão, por região, por professor, por matéria, disciplina, e em uma disciplina, mais de um professor. Você pode ficar à vontade para descobrir qual que é a didática que mais funciona com você enquanto concurseira, enquanto concurseiro. Não esqueça de se inscrever aqui no Tô no Senado, que você ajuda muito o nosso trabalho. E agora eu vou anunciar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Djalma Filho, analista administração no Senado, passou no último concurso. Bem-vindo, Djalma. Obrigado, Sérgio. Cara, sempre um prazer poder relembrar essa época, trocar uma ideia contigo, parceiro de futebol. A gente já trocava ideia antes mesmo de entrar no Senado, né, pelo Instagram. Então é bom demais poder estar trocando essa ideia aqui, falando um pouquinho de como foi essa fase para mim. Não, o prazer é meu. Muito obrigado por topar vir contar a tua história aqui para tanta gente que vai se inspirar, vai se motivar e vai dar aquele gás adicional nos estudos, né, Djalma? Aproveitando então, já falei aqui no início do programa como você tinha uma opinião diferente sobre quem estuda para concurso público. Você é do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro não tem tanta tradição de concurso. Conta pra gente, então, como que surgiram os concursos públicos na sua vida? Você estava falando da sua origem, inclusive no setor militar, verdade? Conta pra nós. É isso, né? A minha carreira no universo dos concursos começou quando eu tinha 15 anos de idade, que foi quando eu comecei a estudar para os concursos das academias militares, né? E aí foram 2 anos estudando e eu fui aprovado para a Marinha, fiz parte da Marinha. E aí na Marinha, no Colégio Naval, né? E aí na Marinha eu me desencantei com a carreira militar. E aí eu pensei, bom, né, tava na época do vestibular isso, depois de 3 anos na Marinha, eu pensei, cara, qual é o oposto da Marinha? Eu pensei, cara, vou ser empresário, né? Vou para iniciativa privada, quero ganhar dinheiro, não quero tirar serviço, quero ser livre, né? E aí eu fui fazer administração na FRJ. E, cara, administração é um curso do mercado, né? A FRJ na época era a melhor faculdade de administração do Brasil. Então vinha gente do Brasil inteiro estudar lá, a galera querendo abrir empresa, trabalhar para grandes empresas, Coca-Cola, né? Essas coisas. E no Rio de Janeiro não tem cultura nenhuma de estudo para concurso, né, cara? Então, eu lembro que na época da faculdade, né, o pessoal até brincava, se tudo der errado, eu estudo para concurso. O pessoal não tinha nem noção do que é estudar para concurso, né, quais são as áreas de concurso, e pior que eu guardei isso comigo mesmo. Eu falei, cara, eu vou me permitir arriscar, porque se eu der errado aqui, eu estudo para concurso, que eu sei que já tinha certa confiança que eu tinha desenvolvido, né, por ter sido aprovado em concursos militares já. E eu, de fato, guardei aquilo comigo. Se eu não gostar da carreira, se der errado, eu vou estudar para concurso. E foi o que aconteceu. Foi tipo, nem plano B, era aquele plano... Plano D. E até morar fora do Brasil, foi um plano para mim que eu consegui realizar como tentativa de ser feliz em iniciativa privada, né? E não fui feliz morando fora do Brasil também, trabalhando lá fora. E aí fui para a última cartada, que foi, graças a Deus, foi a cartada que eu testei, que foi estudar para concurso. E aí, como que surgiu, assim? Em que momento você pensou? Quando era, por exemplo, qual era o cenário da tua vida no momento que você pensou? Não, realmente, vou para os estudos para concurso. Sim. E a partir dessa decisão, quais foram as tuas primeiras atitudes em termos de buscar conhecimento? Vou lá Tô no Senado, ver como é que funciona. Ou vou buscar conhecimento com algum familiar meu, algum amigo meu concursado. E vou buscar materiais. Onde que eu vou buscar esses materiais? E que tipo de materiais? Esses primeiros passos de quem é totalmente leigo, assim, que vai começar a estudar. Sim. Cara, a minha jornada, né, nessa fase de estudo para concurso já depois de formado, ela não começou pelo amor, ela começou pela dor, né? Eu tomei essa decisão quando eu tive um burnout na iniciativa privada. Tava virando noite atrás de noite, morava em São Paulo, não conseguia visitar a família, tava sempre cansado. Trabalhava feriado, trabalhava fim de semana, tipo 16 horas por dia de trabalho.
Eu cheguei a trabalhar 36 horas seguidas, sem parar, virando noite já, por exemplo. E aí chegou uma hora que eu acordava todo dia e não aguentava mais. Eu realmente, todo dia, eu acordava e pensava, que desculpa eu vou dar hoje para não ir pro trabalho, né? E aí eu pensei, cara, não dá mais para viver essa vida. E aí, um amigo meu da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa que eu já tinha uma carreira muito sólida, muito bem construída, então era difícil largar, por isso eu tentei tanto lá. E aí um amigo meu, ele tinha saído e tinha sido aprovado para a Polícia Federal. E aí a gente estava tomando uma cerveja um dia, falei, cara, como é que é essa história de concurso aí, sabe? Tipo, pô, não tô gostando aqui da carreira. Ele falou, cara, eu passei exatamente por isso que você passou. E aí ele me deu um panorama ótimo. Ele falou, cara, existem mais ou menos aqui essas áreas. Tem a área judicial, você tem a área policial, Controle. você tem a área fiscal, você tem a área de controle. E aí ele explicou por alto mais ou menos. E aí eu falei, cara, acho que essa área fiscal tem a ver comigo. Foi por onde eu comecei. Ele falou, cara, os principais cursinhos são esses aqui, né? Você vai lá, baixa um PDF, né? Os cursinhos costumam ter um PDF de graça que você baixa lá. Cara, vê o que você acha. Aí ele me passou o link de um coach que eu não lembro quem era. Falou, cara, assiste os vídeos desse cara aí. Ele me passou uns 3 vídeos dele explicando como é que era estudar para a área fiscal, o tempo que demora para ser aprovado, quantas horas por dia tem que estudar, o esforço necessário e tal. Aí eu tirei um dia para entender isso tudo. Eu falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui. E assim, eu só queria abraçar qualquer coisa que me tirasse do lugar que eu tava, sabe? Profissionalmente. E eu já tinha essa confiança bem estabelecida, né? Bem desenvolvida, por já ter sido aprovado em outros concursos públicos, né? Do meio militar. E aí enquanto eu ainda estava trabalhando, eu tirei... depois que eu tive essa conversa com ele, eu baixei essas apostilas. E aí eu tirei um mês ainda trabalhando para ver como é que eu me daria com aquele processo, né? De estudar, se eu ia achar pesado as matérias, se eu teria muita dificuldade, se tinha algum impeditivo. E aí eu estudava no trabalho mesmo, aquele Alt-Tab ali, o PDF aberto, aí que eu já sabia que eu ia embora da empresa, eu falei, cara, Alt-Tab aqui. E aí estudava em casa, e aí no fim desse mês eu falei, cara, vai dar certo, vai dar certo. E aí foi quando eu saí da minha empresa, morava em São Paulo sozinho, né? Já tinha minha vida bem estabelecida lá. E aí eu conversei com a minha família, falei, mãe, tô voltando para casa, vou largar tudo aqui e vou estudar para o concurso. Aí expliquei para ela por alto, e ela falou, vambora. E aí já fui embora de São Paulo E é legal quando a nossa família entende, né? Porque não é toda família que vai entender. Por exemplo, a minha mãe, ela tinha o sonho ela sonhava, vislumbrava isso, que eu fosse um executivo numa empresa privada, né? Eu trabalhava em um grande banco antes de sair, para depois passar no concurso. E esse banco, né, tinha oportunidades boas, assim, eu vejo o Sérgio como um grande executivo numa empresa. Só que eu já estava estudando para concurso em casa, então ouvir isso não era tão legal. Mas claro que ela apoiava o meu sucesso, independentemente da área, né? É como tu falou, né? Fui pro concurso porque não dei certo Inclusive nessa época que eu tive burnout, eu estava num banco e talvez seja até o mesmo banco, porque é um dos grandes bancos também. Eu estava fazendo um projeto para esse banco pela minha empresa, né? Que era uma empresa de consultoria. Ah, legal. Né? A gente fazia projetos mais voltados ali para engenharia de produção. Então, e nesse banco, eu já contei N vezes aqui no programa, que tinha oportunidade... Na minha entrevista, inclusive, tá no canal, tem a minha entrevista, que tinha oportunidade de fazer um MBA no exterior todo ano, 10 bolsas, aí, sabe? Tipo, é tudo muito grandioso, né? Só que aí a gente pensa no quê? A gente vai chegar nesse ponto. Qualidade de vida, né? Como é o teu dia a dia no Senado hoje, ou em outro órgão grande da administração pública. É um mundo totalmente diferente, é outra coisa, né? Djalma, então você decidiu, pegou esses primeiros passos... Obrigado esse amigo que passou na polícia aí. E aí, a partir desse momento, como que você estruturou o teu estudo do dia a dia? Você montou um ciclo de estudos, você estudava todos os dias. Como que você separou e qual era aquela primeira chance que você queria, aquela primeira alternativa? Eu quero mirar, você falou na área fiscal, certo? Sim. Qual que era aquele teu primeiro alvo? O primeiro alvo de quem está começando é Receita Federal, né? É o que é o meu também é o nome, é o nome grande que todo mundo conhece. E aí eu baixei as apostilas lá da Receita Federal.
E aí, nesse mês de teste, né, que eu li a apostila 0 ali e tudo mais, eu fui pesquisando os métodos de estudo também, né, porque para mim estava muito claro que é muito diferente você estudar por uma prova do colégio ou da faculdade, e é muito diferente você estudar da forma que eu estudei, que era uma prova só, né, por ano, e você tinha um foco muito específico. E eu entendi que estudar para o concurso era diferente, né? Você tem que se adaptar, você tem provas que são parecidas, mas são diferentes, né? E tudo mais. Então, eu fui pesquisar métodos de estudo. E aí, o primeiro que eu tentei foi aquele clássico de revisões, né? Revisões de 7 dias, 3 dias, né? Que você lê o PDF, aí 3 dias depois você relê as marcações, aí, sei lá, 7 dias depois você relê, né? E foi o que eu tentei inicialmente. E aí, não gostei, não me adaptei. E aí, acabei vendo uns outros vídeos também que o pessoal não tinha achado muito interessante, não era algo tão necessário. E aí, assim, logo no início desses meus estudos, eu me deparei com o conceito de estudo ativo e estudo passivo, né? Algo que eu não conhecia, né? Então, para mim, nessa época ainda, depois lá de uns 2, 3 meses de estudo, para mim estudar para concurso era ler. Né, fazia as questõezinhas do fim da apostila, mas para mim fazer questão ali era só você validar o que você estudou, mas o estudo em si estava na leitura, teoria, né? E aí eu me deparei com esse conceito de estudo ativo e estudo passivo. Aí eu falei, cara, eu acho que estudo ativo é o que há aqui, né? E hoje, assim, depois de já ter passado por tudo isso, eu até entendo que não existe certo e errado, né, necessariamente. É o que funciona melhor para você. Né, eu lembro que já com 1, 2 anos de estudo, que já estava muito bem estabelecido que para mim o estudo ativo era o principal, eu tive contato com um coach, professor, que o estudo dele era 100% passivo, era leitura de lei seca. E para mim isso era um absurdo. Né? E o cara, assim, multi-aprovado em concurso da área jurídica, juiz, promotor, e o estudo dele era só lei seca. Então ficou muito claro para mim que não existe o certo e errado, mas para mim o que funcionava era o estudo ativo. Aí, cara, eu pensei, eu vou cair dentro do estudo ativo. Então, quando eu percebi que essa leitura de PDF, e aí depois você lê 3 dias, depois você lê 7 dias, não funcionava, eu fiz o oposto. Falei, cara, eu vou passar batido pelos PDFs, vou fazer uma leitura quase transversal mesmo, e vou para a questão. E aí vou fazendo questão, e aí se eu ver que alguma coisa não está batendo ali nas questões, aí eu volto e leio com mais calma. Então, basicamente, o meu método de estudo que funcionava para mim era esse. Eu corria pela teoria, só para saber do que se tratava, e já ia caindo dentro das questões. Ah, legal. É isso mesmo que você falou. Já entrevistei aqui um colega, o Pablo, e ele falava, porra, para mim funcionava muito lei seca e tal. Ou seja, não tem a receita de bolo, mas a maioria, né, o concurseiro médio, a gente vê que sim, é muita questão, são, né, milhares de questões resolvidas, e aí você vai pegando a manha da banca, você vai pegando a manha dos concursos, das provas, ritmo de prova. Porra, imagina, eu acho bem fora da curva, assim, você só estudar por lei seca, você não tem nem o ritmo do tempo para resolver uma questão, assim. Mas é isso aí. E aí você lá no seu estudo descobriu-se enquanto, né, um concurseiro que melhor performa nos seus estudos com a resolução de questões, né? Você dividia o seu dia, assim. Muita gente se pergunta, porra, mas quantas horas eu tenho que estudar por dia? Se muitas horas eu vou me cansar, vou me esgotar, só poucas horas. Como que era a tua realidade? O que funcionava para você? A realidade ela era bem particular, né? Assim, se o mar estivesse bom, meu dia começava surfando. Que vidinha. E aí eu acordava, ia pro mar com... O sol não tinha nem nascido, aí surfava ali até umas 7 da manhã e ia estudar depois, né? Mas via de regra... Cara, então, isso até é um ponto engraçado, né? Nesse início de concurso, quando você está começando, você é muito suscetível ao que se fala na internet, né? Então, eu fazia parte de uns grupos de WhatsApp, concurseiros do Rio de Janeiro e tal. E aí eu tinha aprendido que eu tinha o número mágico das 8 horas líquidas por dia, né? E aí eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz foi para auditor fiscal São José do Rio Preto. Eu tinha uns 3 meses de estudo, eu acho. E aí eu fui só para saber o que era fazer prova, né? E aí minha primeira preparação mesmo que eu fiz, eu tava com uns 8, 9 meses de estudo. E aí mais ou menos esses 6 meses entre uma prova e outra, eu fui
acreditando piamente nas 8 horas líquidas por dia, né? Que esse é o número mágico, esse todo mundo tem que mirar. E aí, cara, eu cheguei nessa prova lá em Porto Alegre, eu saí mais cedo de um casamento de um amigo meu para pegar o voo. Eu dei muita relevância para essa prova. Cara, eu cheguei lá na prova frito, com a cabeça frita. Eu tinha questão que tinha mais de 2 linhas, eu fazia a leitura transversal, sabe? De tão cansado que eu tava mentalmente, de ter me esgotado. Então imagina, você passa 6 meses estudando, uma dedicação do caramba, pra você chegar na prova e você não conseguir ler a questão, você fala, só quero sair daqui, só quero acabar isso. Foi assim que eu fiz essa prova. E aí pra mim ficou claro que não existe essa questão, né, do número mágico. Você tem que estudar tantas horas por dia, você tem que fazer o melhor que você consegue, né? Se você não tem uma endurance muito grande para estudar muitas horas por dia, você tem que lidar com a realidade que está ali na sua frente, né? Mas um dia genérico para mim, né? Basicamente, eu sempre rendi muito melhor de manhã, então eu fui testando, eu sempre gostei de testar muito, né? E vi o que funcionava para mim. Então eu fui cada dia, eu acordava mais cedo para ver até onde eu conseguia render. Aí o mais cedo que eu conseguia acordar para testar foi 4:30 da manhã. E aí eu começava a estudar 5, e aí só que não rendeu. O período ideal para mim eu acordava 5 da manhã, aí eu começava a estudar umas 5:30, aí eu rendia muito, aí eu estudava tipo até umas 11, meio-dia. Não direto, né? Fazia algumas pausas, mas era um período focado pro estudo. E aí, né, só lembrando que nessa época eu já não trabalhava mais, eu me dediquei 100% aos estudos, né? E aí eu fazia e assim, toda a minha rotina era voltada para maximizar minha performance nos estudos, né? Então, eu colocava a academia nesse momento do dia, porque eu chegava muito perto do meu limite de manhã, aí eu ia para academia, aí eu liberava aquela endorfina, fazia um cardio, voltava para casa praticamente zerado, aí eu dava mais um gás, tipo sei lá, de 2 da tarde até umas 3:30, 4, e aí é quando eu parava. E aí eu descansava o resto do dia. E nesse caminho, né, você falou da sua formação aqui, muita gente do concurso vem da área do direito, né? Para você, qual que era a matéria que você tinha mais dificuldade, a disciplina que você tinha mais dificuldade, e como você fez para superar essa dificuldade? Cara, as matérias do direito eu acabei nem tendo tanta dificuldade porque eu tive um contato muito superficial na faculdade, eu gostei. Então já cheguei de coração aberto, né? Os meus professores na faculdade eram bons. A introdução ao direito, o direito comercial, tinha umas coisinhas muito simples, né? De conhecimento que eu adquiri nada, né? Mas eu tava de coração aberto pro direito. As matérias que eu mais tive dificuldade, que eu mais penei, foram as matérias da área de controle. Contabilidade pública, AFO... Essas matérias foram as mais difíceis, né? E assim, até esse momento, eu comecei estudando para a área fiscal, né? Até eu estar muito, muito bem competitivo. E aí veio pandemia, não tinha nenhuma prova, eu falei, beleza, agora tá a hora de eu trazer a área de controle para junto também. Foi quando eu comecei a estudar as matérias. Só que assim, eu tive muita facilidade para estudar as matérias da área fiscal, porque muitas delas eu já tinha certo conhecimento. Então, contabilidade eu tinha tido na faculdade, matemática eu sempre fui bom pelos concursos militares, que caiu muita matemática, português. As matérias do direito eu não tinha conhecimento teórico delas, mas eu gostava de estudar, né? Auditoria era uma matéria que era tranquila para mim, administração, enfim, essas matérias eu sempre tive facilidade. Então, eu estudava de maneira muito tranquila, rápida, né? Aquilo que eu falei, eu passava batido pela teoria e ia fazer questão. Com as matérias da área de controle, AFO, contabilidade pública, tinha uma auditoria específica, esqueci o nome agora também. Auditoria governamental? Isso, governamental, isso. Essas aí eu não consegui seguir essa metodologia, porque não é algo trivial ou intuitivo, né? Que você estabelece uma lógica. Você tem que saber um monte de sigla, um monte de conceitos que, cara, são muito específicos dali. E aí foi difícil porque eu tive que parar e ler a teoria inteira e com muita calma e bem devagar para conseguir. Então foi maçante, foi um esforço... Foi a primeira vez durante os estudos para concurso que eu tive que fazer um esforço quase físico mesmo, né? Eu tô remando lá, tô cansado. Caraca, tem que continuar lendo isso. Pô, queria só fazer uma questão, mas tem que continuar lendo isso aqui. Aí você lê. É isso, foi um dos poucos períodos nessa jornada que eu
tive que lutar contra a maré mesmo, assim, eu acho, de esforço físico, de resiliência nesse aspecto mesmo. Esforço físico, entre aspas, né? Interessante que você falou da resiliência, né? Do esgotamento que a gente chega, que é maçante. Algumas disciplinas são maçantes, né? Porra, eu quero passar no concurso, eu quero ter uma vida, mudar minha vida, qualidade de vida. Não é fácil, é diferente de prova de faculdade, que vou, porra, estudei um pouquinho, me dei bem. Nossa, só tiro nota boa. É diferente. E para esses momentos de disciplinas que você tem que ler e é maçante, te esgota e você tem que continuar ali, dando quase que murro em ponta de faca até terminar. Aí que vem a pergunta: o que você fazia para se manter motivado no seu dia a dia? Porra, todo dia acordando, lê a matéria chata, faz a questão que é legal, faz a questão que é chata. O que te mantinha motivado, que não te fazia desistir, sempre visando ao objetivo final? Cara, o papel de parede do meu notebook era como é que era? A dedicação come a motivação de café da manhã. Era alguma coisa assim. Então eu sempre fui muito da dedicação mesmo, mais do que a motivação. Né? Eu aceitava a motivação quando ela vinha, mas eu sempre fui muito do eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, gostando ou não. Né? Quando eu comecei a estudar para o concurso, eu botei na minha cabeça que eu não vou parar de fazer o que tem que ser feito até eu completar 2 anos. Eu não vou pensar se eu estou fazendo, se eu quero voltar atrás ou não. Quando eu completasse 2 anos, aí eu refletiria, falar, essa jornada está fazendo sentido para mim? Não tá? E eu renovaria esse pacto comigo mesmo, se fizesse sentido. Então, eu sempre fui muito da dedicação. Eu vou acordar a tal hora, eu vou acordar a tal hora. Eu não dava brecha para eu discutir comigo mesmo. Ah, não quero estudar isso, é chato. Eu tenho que estudar isso, eu vou estudar isso, né? Mas de motivação, 2 coisas que eu fazia, uma era olhar contra-cheque, né? E 2, olhar apartamento, cara, pra comprar, pra alugar, né? Eu ficava olhando os apartamentos e falava, caraca, quando eu for servidor público eu vou comprar um desse aqui na frente da praia e a sala vai ser assim. Eu ficava, você se imaginar, né? O que eu gostava de fazer era isso, me imaginar como servidor público mesmo, né? E pesquisava as coisas e tal. Aí eu fazia listinha no celular, quando eu for alugar minha casa, o que eu tenho que comprar? Eu pensava, pô, essa geladeira, vou comprar isso aqui, a sala vai ser assim e tal. Pesquisava estilos de decoração, sabe? Essas coisas assim, eu me imaginava como servidor público. Mas isso pra mim nunca foi pré-requisito para estudar. Eu gostava da motivação, aceitava quando ela vinha, mas a dedicação sempre foi o mais importante para mim. Eu acho que até por essa pegada sua da origem militar, né? Sim. Eu sempre falo que, cara, nem pensa. E não é só pro concurso, é na vida, né? A gente pensa assim, tem coisas que a gente vai fazer na vida, às vezes, cara, eu tô com preguiça de ir pra academia hoje, chovendo, tá? Sei lá, de noite, eu não gosto de ir à noite pra academia. Cara, não pensa. Não pensa, só vai. E com o concurso é a mesma coisa. Cara, nem pensa. Você sabe, pelas histórias do Tô no Senado, vocês sabem que com dedicação se consegue colher os frutos. Então, sabendo que dá certo, cara, nem pensa. Se joga, defina, né, sua estratégia e não fique questionando muito. Eu tenho que fazer aquilo. É o que eu falo também sempre. Torne-se um soldado. É isso. Um soldado, cara. Você tem que fazer aquilo e é pronto. E é isso. E aí se dedique, igual o Djalma falou, né? E a dedicação supera até a motivação para você continuar no seu dia a dia. É isso. Você tem que ter uma conversa muito séria com você mesmo e apertar a sua mão e falar, é isso. Então não vou pensar daqui para frente. Né? Um amigo meu, até concurseiro também da Marinha, inclusive acabou de ser nomeado para auditor lá do Amazonas. Ele falava comigo, cara, se você for lutar contra você mesmo, você sempre vai perder. Então, assim, foi numa época que eu trocava ideia com ele e eu tava com muita dificuldade para acordar na hora que eu queria acordar, principalmente se tinha jogo do Flamengo no dia anterior. Ele falava, cara, quando tocar o despertador, você pula da cama. Para qualquer coisa que você não queira fazer, se você parar para conversar com você mesmo, e hoje eu vou, hoje eu não vou, você vai perder, cara. Você sempre vai perder para você mesmo. Se você parar para se dar trela, né, para esse lado que você sabe que não é o que você quer seguir. Então eu não pensava. Quando eu tinha que fazer essas coisas, acordar cedo, eu não pensava. Se tinha, cara, eu sempre sou flamenguista doente, sempre no Rio, cara, 2019. Eu tipo assim, eu não morava no Rio desde 2015, sei lá. Eu volto pro Rio, é o Flamengo do Jorge Jesus.
Cara, queria ir pra todos os jogos. Aí você imagina, um jogo de Libertadores quarta-feira. Você vai pro Maracanã, você volta, chega em casa 2 da manhã. Como é que você acorda 5 no dia seguinte? Você não vai acordar tarde. Isso aquilo vai reverberar na sexta-feira. Vai reverberar no sábado. Então você meio que perdeu a rotina pro resto da semana. Então, cara, o que eu fazia? Eu, assim, via de regra, eu ia dormir 8 da noite. 8 e meia. Cara, jogo do Flamengo, eu tomava 3 quilos de melatonina pra dormir cedo. Cara, eu fechava a janela, fechava a porta do meu quarto. Botava uma música relativamente alta pra eu não ouvir se saísse gol e a galera gritasse, porque eu ia acordar e queria ver o resultado do jogo e tal. Então, cara, até abrir mão do Flamengo eu abri pra não perder a rotina, pra não acordar tarde no dia seguinte. Eu não pensava, cara, e quando se tratava foi aquilo, né? Eu apertei a minha mão. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu pensei em todas as consequências, em todas as variáveis que eu tinha conhecimento na época e me comprometi comigo mesmo. Falei, é isso. Então daqui pra frente eu não penso, eu só vou executar, eu volto a pensar daqui a 2 anos. Uhum. E aí, quando deu esses 2 anos, pensei por um segundo, vou continuar, beleza, e segui, renovei o pacto comigo mesmo. E dando testemunho de flamenguista, sou flamenguista também. Ah, mas Sérgio, você não é do Rio. É porque Joinville, tá? É um dos top 5 lugares no Brasil com mais flamenguistas fora do Rio. Então, muito flamenguista, né? E entregando a minha idade aqui, eu passei no penúltimo concurso do Senado e eu comecei a estudar em 2009. Pô, aí. O concurso do Senado foi em 2011, o edital, né? 2009, depois de 200 anos, Flamengo chegava a ser campeão brasileiro com Petkovic, Adriano. Sim. O Pet até hoje, um dos meus maiores ídolos, né? E, cara, às vezes eu via melhores momentos. No dia do último jogo, que foi na última rodada contra o Grêmio, cara, eu vi o jogo, comemorei, meus amigos indo pro bar, assim, tá ligado? E eu voltei pro estudo. Mas é isso. Mas vamos lá na trajetória de reprovações e aprovações no teu caminho. Conta pra gente a tua experiência com reprovações e com quando vieram as aprovações. Cara, as aprovações grandes, elas vieram praticamente junto com o Senado. Né? Aprovações que me fariam tomar posse de fato, né? O primeiro concurso que eu fui nomeado, eu acho que eu tinha talvez um ano... Assim, vamos pensar aqui. Cara, mas sei lá, umas 25 reprovações, talvez. Né? Eu estudei durante 3 anos e meio, mais ou menos, né? Até ser aprovado no Senado. E aí deve ter sido aí umas 20, 25 reprovações. E foram umas 5 ou 6 nomeações, talvez. Né? Então... Só que assim, quando eu fiz aquele pacto comigo mesmo, eu pensei, né? O meu plano era, cara, eu quero estar começando a ter chances de passar em concursos com 2 anos. Então, até esses 2 anos, eu fazia a prova e meu objetivo era aprender com as pancadas que eu tomava. Eu não me preocupava tanto, né? Não passei, tô chateado e tal. De verdade, não me preocupava muito com isso. Quando começou a passar esses 2 anos, que eu via que meu percentual de acerto já estava num nível bom, eu já estava ficando bem competitivo, aí que as reprovações elas começavam a pesar um pouco mais. Uhum. Inclusive, a reprovação que mais me pesou foi uma que veio, inclusive, depois do concurso do Senado. Qual que foi? Que foi para Cefaz de Minas, que era o concurso que eu estava estudando originalmente. Uhum. O concurso do Senado foi uma soma de fatores maravilhosa para mim, agradeço demais a Deus por isso. Mas que foi uma das piores reprovações, uma das mais difíceis para mim, porque foi o concurso que eu mais me preparei na vida. Foi esse e eu fui mal demais. Mesmo depois de já aprovado no Senado. Uhum. Né, isso né, foi antes do Senado nomear. O concurso, inclusive, foi dia 8 de janeiro. Né, no fatídico dia 8 de janeiro. Esse do Cefaz. O da Cefaz, E aí a nomeação do Senado veio depois, no dia 18 de janeiro, o aniversário da minha mãe. Mas, enfim, e aí né, nesses 2 primeiros anos, né, muitas reprovações, de concursos grandes, concursos pequenos. E aí depois desses 2 anos, cara, eu comecei a dar tiros mais certos. Né? Eu escolhia mais, eu falei, já estou competitivo, e eu quero escolher concursos específicos para eu fazer preparações mais longas mesmo e mais focadas, porque eu quero para agora de fato passar. Não estou num período mais de... É lógico, né? Você sempre aprende, né, quando você está fazendo as provas, mas eu falei, tá bom, beleza, agora tá na hora de eu me cobrar. Né?
me comprometer, porque até eu tinha um pouco de medo de me comprometer para não me sentir mal caso, né, você falhasse, é o medo da falha, né? Tinha mais medo de falhar do que vontade de acertar, né? E aí, cara, quando eu tinha acho que uns 2 anos e meio, assim, veio a minha pior reprovação, que eu fiquei uns bons 2 meses tentando me recuperar depois, né? Tem um mês que eu tirei férias, e aí o mês seguinte foi voltando a pegar o ritmo até eu voltar para minha Essa rotina foi com padrão. 2 anos e meio? Qual foi essa? Foi TCU. TCU. Já tem acho que uns 2 anos e meio, 2 anos e alto, não lembro agora exatamente quando foi. Mas eu tava numa época muito confiante, porque eu tinha sido aprovado na Petrobras, que era um concurso que eu tomaria posse se me nomeassem. Acabou que me nomearam tipo uma semana antes do Senado, porque era no Rio e tudo mais. Eu tinha o sonho de morar no Rio, né? E aí eu estava muito confiante, eu fui fazer a prova do TCU, foi uma prova que eu estudei muito, foi a segunda melhor preparação que eu fiz, eu acho. E, cara, assim, foi Deus que me tirou de lá, porque eram 100 questões a prova, 50 a cada bloco, você tinha que fazer metade em cada bloco, 25, né? E aí o segundo bloco foram 18 questões de TI, e eram tipo, sei lá, 6, 7 matérias, tinha que ter 7 questões por matéria, e TI veio com 18. Cara, aí aconteceu um negócio bizarro, porque eu tava muito preparado, eu fui bem demais na prova. Só que TI, cara, das 18... E era uma matéria que eu era bom, porque eu mexia com essas coisas em iniciativa privada. Eu não sou formado em TI, mas eu tinha um conhecimento bom. E, cara, das 18 questões, eu lembro que eu fiz 8, 10 eu não sabia nem chutar. Eu fiz 8, dessas 8 eu acertei 3. Não, calma, o pior. Das 10 que sobraram, eu contei as alternativas que tinham sido marcadas, né? E ia chutar as 10 na letra que tinha menos marcação na prova. Essa estratégia sempre tinha funcionado pra mim. Pô, qual foi a letra que tinha menos questão marcada? Letra E. Eu falei, pô, vou chutar a letra E. Chutei letra E. Das 10 eu acertei 0. Não tinha nenhuma letra E. Meu Deus. E eu fiquei com 24 das 50 questões. Por uma questão eu fui eliminado da prova do TCU, sendo que se eu tivesse chutado o clássico, C de Cristo ou D de Deus, eu ia ter ficado entre os 80 primeiros, sabe, no TCU. Então, assim, foi... A minha cabeça, pô, tava tão perto do concurso que era o meu concurso dos sonhos na época. E, cara, eu não fui aprovado por azar, sabe? Eu comecei a me questionar muito. Caraca, pô, será que é isso? Será que não é? E aí eu tentei voltar a estudar, não conseguia parar de pensar nisso. E eu falei, cara, então vou tirar férias aqui. Tirei um mês para descansar a cabeça e voltei a estudar depois. Esse foi o maior baque que eu tive, né? E aí, graças a Deus, foi justamente o edital do TCU que me preparou para o Senado. Que é um edital muito parecido, né? O edital do Senado, ele tá contido dentro do edital do TCU, no edital menor. E eu fui basicamente para a prova do Senado... Mas a parte de administração, não, né? Não lembro, cara, mas as matérias mais pesadas, que eram... Tinha AFO, essas assim, eu estudei muito pro TCU, né? Então... cara, assim, a minha preparação pro Senado, ela foi engraçada, porque eu só parei para estudar para a prova do Senado mesmo 2 dias antes. Eu tinha um conhecimento do TCU que estava muito gravado em mim. Eu estava estudando para Cefaz de Minas. E aí a prova do Senado era num domingo, eu acho, de tarde, se eu não me engano. E aí, sexta-feira, eu falei, vou parar, vou reler meus resumos do TCU. E aí, li os resumos do TCU e fui para a prova. Mas e a parte de administração? É a minha formação. Então já tem muita facilidade. Mas você chegou a estudar antes a administração para concurso, Sim. para algum outro, tipo Petrobras? Não, já tinha... Todas as matérias de concurso Senado eu já tinha dominado por algum motivo ou outro, por algum edital ou outro, né? Aí fica, né? Então já tinha um resumo de todas elas, já estava bem cascudo em todas as matérias. E eu peguei só os resumos nos 2, 3 dias anteriores à prova e fui fazer a prova. Porque a galera que está nos assistindo, né, pessoal? Às vezes o pessoal pensa... Pô, sacanagem, o cara tá falando que foi estudar pro concurso 2 semanas, 2 dias, 1 mês antes. Mas é uma dedicação, que é a palavra-chave aqui do Djalma. Dedicação já de anos, meses, horas e horas e horas, né? Repetidamente aquela matéria, superando, acertando, aumentando o nível de acerto de questões de muito tempo. Sim. Então, só pra galera não assustar, porra, tá no Senado, estudou 1 mês, 2 semanas. Faz o corte aí, né? Servidor do Senado é aprovado com 3 dias de estudo.
Gerar Pô, revolta da população. Cara, Mas foram não, muitas horas. são anos É. aí de estudo acumulado, né, Djalma? Sim, sim. Não, boa parte das matérias da prova do Senado eu continuava estudando administrativo, constitucional, português, inglês, tudo isso. Só algumas matérias específicas, né, tipo AFO, né, e tudo mais, que eu não vinha estudando porque eu estava fazendo a preparação para um outro concurso, mas que eu já tinha dominado essas matérias, já tinha estudado muito, eu tinha uma carga horária enorme nessas matérias, né. Eu estudei, fiz preparações muito, muito boas, né, com todas as matérias do concurso do Senado. Então todas já estavam no sangue, foi questão só de relembrar mesmo ali, né? Então, galera, Djalma falou aqui, pô, sofreu com algumas reprovações, inclusive com essa do TCU, pegou forte ali, superando reprovações, seguiu firme aí no propósito. E aí, Djalma, surge o Senado Federal, o edital do Senado. Alguém falou para você, pô, faz o do Senado, ou você também estava com ele no radar já e falou, não, vou me inscrever aqui, vou ficar estudando para Cefaz Minas, né? Uhum. Mas vou fazer a prova do Senado também, Sim. e com toda essa bagagem de estudo Sim. de alto nível, Cefaz, TCU, Sim, sim. você foi para a prova, conta pra gente como é que foi o dia da prova do Senado. Engraçado também. Mas é engraçado porque cara, o concurso Senado não estava no meu radar. Inclusive, quando saiu o edital, eu conversava com os meus amigos concurseiros, né, que estavam mais ou menos no mesmo nível que eu, nenhum deles ia fazer a prova. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Porque nessa época tinha saído o concurso da Receita Federal, com muitas vagas, o concurso da Cefaz de Minas, com 300 e tantas vagas, tinha mais uns 2 concursos, pasmem, menores, de tipo 100 vagas cada, para auditor de algum estado. Que são concursos já muito bons, né? Mas tinha tanta vaga da área fiscal nessa época. E o Senado com uma vaga. E o Senado com uma vaga, e o pessoal não fez o dever de casa, de olhar, entender como é que é o histórico de nomeação do Senado. Eu falei, cara, deixa eu entender melhor aqui. E aí eu fui ver que o Senado tem um histórico bom de nomeação, por mais que a quantidade de vagas seja baixa, né, as vagas imediatas. E aí eu vi o contra-cheque, aí eu tive contato com o seu canal, você falava as coisas, eu fui entendendo. E eu vi, cara, pô, a prova em todas as capitais tem uma oportunidade muito boa aqui. Então, assim, e aí eu olhei o edital, talvez se o edital do Senado tivesse matérias que eu não dominava, muito provavelmente eu teria pego essas matérias para estudar firme concomitantemente com a Cefaz de Minas, né? Porque eu já estava num estágio que eu conseguia fazer isso. Nessa época eu estava estudando 12 matérias por dia. Né? Eu gostava de dividir bastante, assim, as matérias, né? E aí eu peguei o edital do Senado, eu vi que eu já dominava todas as matérias nesse momento, já tinha 3 anos e meio de estudo com muita carga, né? Estudo focado, mês 3 anos e meio, completamente focado nisso, né? Então já tinha dominado todas as matérias. E aí eu tomei essa decisão, eu vou continuar estudando para Cefaz de Minas, quando chegar perto do Senado eu vou reler meus resumos, vou estudar e vou fazer a prova. E aí, cara, só que assim, ainda assim, e é muito engraçado, porque as provas que eu performei melhor foram as provas que eu fui fazer mais relaxado. Porque essa prova do Senado, cara, eu sem brincadeira, eu fui dormir com a roupa, eu fui fazer a prova com a roupa que eu tinha dormido. Meu almoço tinha sido rabada da minha avó. A prova foi de tarde. Normalmente, dia de prova eu comia um arroz, feijão, um frango grelhado, um brócolis. Uhum. Eu falei, cara, meu foco é a Cefaz de Minas. Eu vou fazer essa prova por oportunidade. Se der, deu. Se não der, não deu. E eu, cara, tranquilaço. Fazer a prova muito, muito tranquilo. E aí foi engraçado porque eu comecei a fazer a prova assim, ó. Sentado assim. Eu comecei pelo bloco 2, que era as matérias de peso 2, né? Cara, eu cheguei na metade do bloco 2 e falei, eu tenho certeza que eu acertei tudo até aqui. Eu falei, cara, deixa eu ver aqui. Aí eu cheguei lá pra questão 30, eram 40. Falei, cara, eu tenho certeza que eu acertei tudo até aqui. Caraca, eu vou passar nessa prova. Caraca, eu vou passar pro Senado. No meio da prova eu realizei isso. Falei, cara, eu tenho uma chance real de passar no Senado aqui. Aí eu comecei na prova, caraca, por que eu não estudei pra essa prova? Por que eu não foquei? Por que Sabe, mas sabe quando é aquela coisa de, porra, a prova foi feita pra você? Uhum. E aí eu comecei a levar a sério, mas graças a Deus eu já tinha feito a maior parte da prova estando bem relaxado. Sim. E aí quando você começa a levar tanto a sério ali, você acaba, né, ficando nervoso e tal. E aí, enfim. E aí... Mas eu soube, né, essa prova, que o bloco 1 tava até mais desafiador. Tava bem mais pesado. Tava bem mais pesado. No meu concurso foi a mesma coisa.
Cara, assim, dois exemplos disso, né, que corroboram isso. Português, eu sempre fui muito bom em português, eu acertei 2 de 10 questões em Podia? português. 2 de 10? Podia. Assim, isso 2 de 10 no primeiro gabarito, depois 2 foram anuladas, eu fiquei com 4 de 10, né? Mas foi a pior prova de português que eu fiz na vida. E foi também a única prova de inglês que eu errei alguma questão. Eram 6 questões, eu errei 2. Eu sempre gabaritei as provas de inglês, que eu tenho facilidade com inglês, né? Já morei fora e tudo mais. Pra você ver o nível que tava o bloco 1, né? Mas o bloco 2 foi feito pra mim. Foi feito pra mim. E aí eu acertei 39 de 40, eu acho. Legal que você falou, né, quando a gente já tá tão confiante, já tá com uma bagagem enorme, assim, de estudos, é aquela história que eu desconfiava, na época que me falavam, vai chegar um momento do teu estudo para concurso que as aprovações vão surgir uma atrás da outra. Eu falava, cara, meu nome, com milhares de inscritos, meu nome vai estar ali. E aí, não deu outra. Quando o nível da gente começa a chegar, né, num patamar que realmente está para passar, você vai fazendo um concurso atrás do outro, o concurso tem uma vaga, você passa em terceiro, tem 5 vagas, você passa em terceiro, quarto, décimo. E tu vê assim, meu Deus, mas tinha milhares de inscritos, como que meu nome está aqui? É porque a dedicação, né, o teu esforço, bons materiais, como o do Gran Cursos, link na descrição desse vídeo, galera, com desconto exclusivo do Tô no Senado. Bons materiais, orientação, dedicação, você vai conseguir os objetivos e o teu nomezinho vai estar lá no topo, né? Sim. E quando você está estudando, você não consegue ter essa noção, né, realista de como você está. Você tem que ir fazendo prova até que uma hora você passa, né? Porque é aquele paradoxo do artista, né? O artista ele não consegue avaliar suas próprias obras, né? Tem essa questão, né? Se você se visse de fora, você com certeza teria uma noção melhor de como você está. Então, por exemplo, cara, se eu não tivesse feito a prova do Senado, pra você ver, eu já tava competitivo a nível de passar pro Senado, né? Se eu não tivesse feito a prova do Senado, cara, em janeiro, a prova do Senado foi em novembro de 2024, em janeiro de 2025 eu ia repensar 24, ó. Foi em novembro de 22, né, a prova do Senado, isso. E em janeiro de 23, que foi quando fez a prova da Cefaz de Minas, se eu não tivesse feito a prova do Senado, cara, eu teria repensado seriamente se o concurso era pra mim. Porque a melhor preparação que eu fiz, eu tomei pancada, né? Pra você ver como você não tem essa noção, né? Você tem que confiar no processo que você está seguindo, né? Você vai medindo o percentual de acerto e tudo mais. Só que às vezes, cara, as aprovações não vêm e você, se abala, né? E você acha que não é pra mim. Mas, cara, se você tá confiando no seu processo, né? E, cara, seu percentual de acerto tá subindo ou tá se mantendo alto, você tá performando bem, você tá conseguindo estudar a carga que você quer, com qualidade, é isso que você falou, cara, uma hora vai abrir a porteira. Então, por exemplo, num período de uma semana, que foi justamente a semana da nomeação do Senado, eu tive 3 nomeações de 3 concursos que eu iria, se eu fosse chamado individualmente para cada um, sem ter sido chamado para os outros. Que foi a nomeação para Petrobras, a nomeação para o Senado e a nomeação para auditor do TCE do Amazonas. Pra você ver, né? Então, tipo assim, uma semana depois de uma prova que eu fiz, que teria me feito repensar se valeria a pena estudar para concurso ainda, vieram 3 nomeações para mim, já. Sim. Então é isso, cara, é confiar em você mesmo, é confiar no processo. E uma vez que você confia no seu processo, vem o resultado. Aí você é nomeado, Djalma foi nomeado, ele acabou de falar, nesses tantos concursos, tomou posse no Senado Federal. Djalma, conta pra galera como é o dia a dia, principalmente quem não é concursado ainda, que tem muita gente que já é concursado e estuda para um melhor. Como que é o teu dia a dia no Senado? O que você faz lá? Você estava até brincando que parece que você está numa empresa, né? Djalma vai contar aqui pra gente. Como que é o teu dia a dia no Senado? Cara, o dia... Assim, uma das vantagens de ser... Eu não posso falar de servidores públicos de maneira geral, eu posso falar muito do Senado, né? Então, assim, quem quiser usufruir disso que a gente está conversando aqui, estude pro Senado. Cara, que pelo menos, né, aonde eu trabalho, eu tenho muita flexibilidade para ter meu dia a dia do jeito que melhor atender às minhas próprias expectativas, né? Então, assim, o motivo original de eu ter começado a estudar para concurso
foi justamente eu ter um trabalho que me desse a satisfação profissional, mas que me permitisse ter uma vida fora do trabalho também, porque na iniciativa privada eu não tinha tempo nem de fazer minha janta, né? Literalmente, né? A única horinha que eu conseguia por dia era para ir para academia, que era o que eu focava. De resto, não tinha como. Então, eu queria era conseguir ter uma qualidade de vida fora. Isso o Senado me proporciona, né? Mas... E não só o Senado, TCU que imagino vem aí... Imagino que muito... Vem não, aí TCU, é assim também. É que eu não posso falar pela rotina dos outros órgãos, mas eu imagino pelo que eu converso com meus amigos, né? Pelo que eu vejo, né? O pessoal falando, eu imagino que seja algo bem parecido. Então, assim, né? Eu trabalho na Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado, né? Um setor chamado Escritório Setorial de Gestão, é um setor que ele é holístico, né? Ele olha a secretaria inteira, e como o Sérgio comentou, né, no cargo de analista de administração do Senado, você está literalmente administrando uma empresa que é o Senado, né? Então, o Senado ele tem contratos para serem geridos, tem pagamentos a serem feitos, você tem o marketing, você tem a comunicação, você tem a gestão de pessoas, então você está administrando uma empresa mesmo, né? Que é justamente a minha formação, que é onde eu tenho experiência da iniciativa privada, experiência que foi muito intensa, né? Então, é um trabalho que me preenche muito, porque foi a formação que eu escolhi. Né? Eu tive o grande privilégio de não só ser servidor público, né? Que eu imagino que a grande maioria dos concurseiros escolham ser servidores públicos pelos benefícios, né? E por tudo mais, e muitas vezes saindo da área de formação original, né? Eu tive o privilégio de me manter na minha área de formação, que é a administração, e continuar fazendo o que eu fui formado para fazer, né? Então, o meu trabalho é um trabalho que me agrada demais, que eu tenho conhecimento técnico prévio já para utilizar no trabalho, que eu consigo agregar bastante, né? Então, assim, o Senado, ele te dá muitas oportunidades. Você pode fazer 1000 coisas dentro do Senado, né? E o Senado, ele te propicia você ter cargos de gestão, você crescer na carreira, você mudar de carreira se você quiser. Carreira não no sentido estrito, né? No sentido amplo, né? Você está na gestão de pessoas, tu quer ir para contratos depois, você quer ir para a Rádio Senado, você quer ir para a TV Senado, para o plano de saúde, você faz, né? Então é isso, né? Eu exerço a minha profissão mesmo no Senado. Eu sou um administrador de uma empresa chamada Senado. Legal. Galera, quem tem curiosidade sobre o Senado é isso mesmo. É um mundo de oportunidades, um mundo de opções. E nossa sorte é que a gente tem mobilidade lá, né? Poxa, eu não estou feliz nessa área, eu vou para outra. Como o Djalma falou, é muito massa essa questão lá dentro da estrutura do Senado Federal, né? E é isso, você está realizado no Senado. Quem, né, no começo da entrevista eu falei que achava que estudar para concurso era últimos casos. Sim. Hoje você está no serviço público, no Senado Federal. Sim. E eu queria, então, que você passasse uma mensagem final para milhares de concurseiros que vão ver, que estão vendo agora o nosso vídeo aqui no Tô no Senado e precisam de um gás aí para os seus estudos e um reforço na confiança também, que você falou tanto sobre acreditar no seu processo. Gostei que você falou isso, até para um amigaço meu lá de Joinville que está estudando. Pô, ele está performando bem e tal. Acredite no seu processo que vai chegar. Então passa a sua mensagem final aí para a galera. Sim. Cara, acho que a primeira é a dedicação, né? A dedicação ela é o mais importante, né? A motivação ela é muito boa, a motivação ela é legal, você tem que aceitar e você tem que abraçar quando a motivação se oferecer para você, mas a falta de motivação, se você estiver comprometido com você mesmo, não é justificativa para você não se dedicar àquilo, né? Se você, lá atrás, você conversou com você mesmo, você sabe que aquilo é uma opção para você, eu não estou falando que você não pode voltar atrás caso o cenário se mostre assim, né? Mas você tem que ser sincero e honesto com você mesmo, de entender que você se comprometeu com aquilo, que ainda é algo que é bom, que você considera bom, que você se vê lá na frente, e você se dedicar àquilo para você chegar lá, né? Então, para mim, a dedicação ela é mais importante do que a motivação, né? Em segundo, que era algo que eu me lembrava todo dia mesmo, literalmente todo dia, é que o foco ele tem que ser no processo e não no resultado. O que a gente quer é o resultado, lógico, né? Mas
às vezes as aprovações elas não vão vir e tem muitas variáveis envolvidas, né? O que você consegue controlar é o processo, né? Então é você acordar na hora que você precisa acordar, é você ser sincero com você mesmo sobre como é que tá a carga para você, se você consegue pegar mais pesado, se você tem que diminuir, porque sim, os dois extremos, né? Tem a galera que joga para cima e, cara, eu vou me esgotar, eu vou fazer isso, eu vou estudar, até já vi um coach falando isso, você tem que estudar até abater a cabeça de esgotamento. Aí tu estuda no dia seguinte como, né? Enfim. E tem a galera que vai procrastinar, se jogar para baixo, você tem que entender o meio do caminho. Tem que ser sincero com você, entender o seu processo e focar nele no aperfeiçoamento do processo. E é difícil, né, você como concurseiro, ignorar os resultados, eles são um feedback importante também, mas o principal é você focar no processo mesmo, você entender o seu percentual de acertos, você entender como é que está a qualidade dos seus estudos, a carga horária que você está estudando, o que você pode fazer na sua vida para otimizar ainda mais a sua rotina de estudos, o horário que você vai para a academia. Inclusive, recomendo muito fazer atividade física, era um grande aliado meu, né, para a produtividade mesmo, além da questão de saúde, da questão estética, era importante para a minha rotina de estudos mesmo. Então, recomendo demais a atividade física, mas focando no processo mesmo de estudo, que é o que você pode controlar. Galera, antes de agradecer a participação do Djalma, que interessante que ele falou foco no processo e não resultado. Eu sou formado em administração, ele também, e a gente ouve muito, né, no dia a dia empresarial, focado, né, mentalidade no resultado. E um dia, durante o meu estudo para concursos, eu ouvi de alguma pessoa, que eu não vou lembrar agora quem, e isso mudou, né, deu aquele baque. O foco é no processo e não no resultado. Quando você foca no seu processo, você está vendo aquilo dia após dia, cumpri a minha meta do dia, aumentei o meu percentual de acerto das questões. É todo um processo que você está focado nele e o resultado é consequência. Então, pessoal, pode parecer até estranho, mas no concurso público é isso aí. Foco no processo que o resultado vai aparecer. Muito obrigado, Djalma Filho, pela participação aqui no Tô no Senado. Valeu, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Força aí, pessoal. Sei que a jornada do estudo para o concurso ela é difícil. A gente tem que ser um pouco rock balboa mesmo. Tem que saber apanhar. E a jornada é essa. Você apanha sem abaixar a cabeça. As reprovações vão vir. Você vai reprovando. Você confia no seu processo. Até que as aprovações elas vêm. Se você tá focando no processo, seguindo certinho, tem certeza que as aprovações vão vir. E obrigado a você também que acompanhou mais essa entrevista do Tô no Senado. Aproveita e se inscreve no canal, já deixa o seu like, ajuda muito a gente. E compartilha com quem você sabe que está precisando de motivação, de uma inspiração para mudar de vida, que está na batalha dos estudos. Compartilha com essa pessoa que você vai estar multiplicando o bem, né, o sucesso para esse ente querido, que às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, né, alguém que você conhece, alguém no seu trabalho. Então, muito obrigado. Se inscreve aqui no Tô no Senado, compartilha com seus amigos e não se esqueça, esse vídeo tem o apoio do Gran Cursos, que é a EdTech que mais aprova concurseiros pelo Brasil. O objetivo do Gran é mudar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da educação. E se você quer mudar de vida, já sabe o que fazer. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo com um desconto exclusivo para você que segue aqui o Tô no Senado. E a gente se vê na próxima. Obrigado!